Mediunidade, sexto sentido, fenômenos paranormais. Bom, vocês já viram a gente falar sobre isso em praticamente todos os episódios aqui do ConsciencioCast. Esse é o episódio número 32, 33. Praticamente todos os episódios a gente fala disso. Mas hoje a gente trouxe uma convidada que vai nos contar qual é a utilidade de se desenvolver o parapsiquismo. Parapsiquismo é o termo que a gente usa aqui na Conscienciologia, por a gente entender que é um termo mais técnico que representa bem o que a gente quer falar, né? E então trouxemos a nossa convidada, a Lauísa, que ela vai trazer um pouco da experiência dela, né, enquanto alguém que se predispôs a desenvolver o parapsiquismo, vai contar várias passagens aí da vida dela. Lauísa, seja muito bem-vinda. Estamos aqui com o Alexandre, como sempre, e a gente está ansioso aí para escutar o que você tem para nos dizer da tua história e das pesquisas que você está fazendo em cima desse tema. Obrigada, Léo. Obrigada, Alexandre, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se... Acho que eu nem te contei, né? Meu primeiro curso aqui em Foz do Iguaçu, na Conscienciologia, foi na CIP, então é um agradecimento especial aí de legal. poder estar conseguindo retribuir, assim, todo o aporte, todo o carinho, todo o acolhimento que eu tive quando eu cheguei e comecei a trabalhar o meu parapsiquismo de uma maneira mais técnica. Mas vocês pediram, né, na nossa conversa inicial, para eu contar um pouquinho de onde vem esse meu interesse pelo parapsiquismo, de onde começou essa questão dos fenômenos, né? Bom, eu sou de uma família de parapsíquico, né, de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. A família, especificamente da minha mãe, foi a que levou o espiritismo lá para aquela região toda. Então, assim, tios, tias, eles têm, né, centros espalhados pela cidade, e o desenvolvimento parapsíquico é uma coisa de dentro de casa, né? A questão é que o meu tipo de parapsiquismo e o tipo de parapsiquismo da minha mãe, ou mesmo até da família do meu pai, é um pouquinho diferenciado, é um pouco diferente. Então, mesmo nascendo numa família de parapsíquicos que tinham atividades parapsíquicas semanais, eu ainda não tinha resposta para algumas questões que me aconteciam na infância. Então, desde criança, por exemplo, eu tenho projeção lúcida, eu tenho catalepsia projetiva, que foi um dos fenômenos que mais me traumatizaram na infância. O pessoal chama de paralisia do sono. Paralisia do sono. Tá Inclusive, certo. né, eu tenho aqui um livro que eu publiquei recentemente, O Mundo Não Mais Secreto de Jonas, que é justamente para auxiliar as crianças e as pessoas, assim que elas começam a ter fenômenos, a entender que, às vezes, uma coisa que é simples, digamos assim, fisiológica, natural da vida da gente, às vezes a gente, por não entender, se apavora e deixa de aproveitar. Que é, no caso, esse catalepsia projetiva que eu disse. O que acontecia comigo que era muito comum desde a infância? Quando eu estava dormindo, de repente, eu ficava acordada, só que eu não conseguia mexer absolutamente nenhum membro, nada. E eu gritava minha mãe, gritava minha mãe, gritava minha mãe, e minha mãe não escutava. Eu gritava qualquer um e ninguém escutava. Até eu me desesperar absurdamente, aí, do nada, eu conseguia mexer um dedinho. Do nada, eu conseguia sentir a minha respiração. Então, teve um momento da minha vida que eu tinha muito medo de dormir. E aí, às vezes, eu perguntava lá no centro que a gente ia, né? O que eu faço? Eles falavam, reza mais, pede ajuda. E quanto mais eu rezava, pior ficava, porque eu tinha mais paralisia. E aí, isso foi acontecendo durante a minha vida toda, até eu aprender a lidar. Se você pensa assim, que a orientação é rezar, é porque é uma coisa ruim, né? Bem observado. Você tem que rezar. Então, então o que eu tenho é uma coisa ruim. Então, você fica com cada vez mais medo de vivenciar aquilo como se fosse um defeito. Ou vai que você fica paralítico, né? O corpo não mexe nunca mais. Né? O que eu achei legal é o seguinte, quando você traz esse medo que você tinha na tua infância e escreve um livro sobre isso, também é uma forma de você olhar para você lá atrás e falar, bom, seria bom eu ter isso quando eu era criança, né? Sim. Ressignifiquei todo o meu parapsiquismo escrevendo esse livro. Eu tive que trabalhar cada traumazinho de infância ali para conseguir sair de uma maneira tranquila, né, com o livro. E esse negócio da paralisia é bem interessante, né, da catalepsia projetiva. Quando eu descobri o que era, ou eu descobri a maneira de sair, era muito fácil. Eu falei, poxa, eu passei tantos anos da minha vida fixada num problema que é uma coisa natural, igual respirar, acontece com todo mundo, né, que se lembra, que é mais parapsíquico, sai do corpo. E enquanto eu a tratava, ou até me tratavam, nossa, você tem uns problemas. Aqueles seus problemas, era assim que falava, aqueles seus problemas, porque eu não sabia como lidar. E
Tinha outras questões, né? Desde a infância, a questão da leitura energética. Eu olhava para as pessoas, eu sabia como é que as pessoas estavam, né? Eu olho para a pessoa, eu sei pela cor dela. E não é uma cor da áurea, não é? Eu olho e eu vejo, poxa, será que essa pessoa está bem, está mal? Eu consigo sentir. Isso desde a infância. Então, acontecia muito, por exemplo, assim, eu vi uma pessoa na rua, a pessoa estava lá com o olho todo esbugalhado, assim, inchado, com problema. E eu ficava, poxa, eu queria tanto ajudar, se eu pudesse fazer alguma coisa, não dava um dia, eu que estava com o olho esbugalhado, a pessoa com o olho melhorzinho. E assim ia. Então, assim, eu vivenciei essas questões desde a infância e tem umas coisas muito engraçadas. Eu tinha certeza que eu voava, né? Porque na projeção você volita. E aí, quando eu resolvi testar no intrafísico, eu subi no murinho lá de casa. Nossa. E eu falei, poxa, eu tenho certeza absoluta que eu vou. Não adianta ninguém falar pra mim que é sonho, porque eu sei que não é sonho, eu tenho certeza, eu vivenciei aquilo. Subi no murinho, pá, ralei meu joelho. Eu devia ter uns 5 anos. Aquele momento que você não sabe muito bem ainda o que é físico, o que não é físico. Também tentei respirar embaixo d'água, porque eu tinha certeza que eu respirava embaixo d'água. Só que essas coisas eu não contava pra minha mãe. Porque eu sabia que tinha um nível ali que não era todo mundo que pensava assim. Então, eu falava, poxa, primeiro eu vou testar. Ainda bem que eu não testei nada muito grave, né? Assim. É sorte que você pulou de um murinho, murinho. Um prédio, né? Eu sempre fui experimentadora, mas maluca eu nunca fui. Eu testava, eu sabia que tinha um limite ali, ó. Se der errado esse meu teste, é sinal que eu tenho que prestar atenção, né? Porque na projeção, o que eu fazia? Eu subia naquele murinho na projeção para sair valitando. Então, eu fui no mesmo murinho, eu falei, pô, aqui eu sei que daqui eu saio e vou. Então, pô, que eram questões essa desse história. tipo. E assim, quantas crianças não passam por coisas semelhantes e não têm a orientação para isso, né? Muitas crianças. Hoje eu recebo... E os pais também não têm orientação? Os pais não têm, e às vezes, assim, os pais têm medo. Porque uma criança que fala, por exemplo, que vê consciex, né, espírito. O pai vai olhar e falar assim, será que meu filho, minha filha tá tendo alguma alucinação? Vou levar no psiquiatra. É claro que a gente tem que procurar sempre médico, tem que olhar, tem que procurar psicólogo, tá ok. Mas quando a gente tem conhecimento do parapsiquismo, tem muita coisa que aparece que é um bicho de 7 cabeças e é só a pessoa... Uma orientação básica, né? Uma orientação básica e não reprimir o parapsíquico. Isso é muito importante, né? Eu vejo, por exemplo, aqui dos relatos que eu recebo dos leitores do livro, mesmo, o pessoal fala, olha, meu filho está me explicando o que é projeção, e ele já me contou tanta coisa. Aí a criança assim, fui na França, acorda e fala para a mãe me manda o relato. Ela falou que ela foi na França e lá tinha um hospital em cima de tal lugar que a criança relata, e ela ajuda as pessoas lá que estão vindo da guerra. Uma criança de 6 anos, gente, por mais que assista jornal, alguma coisa, não vai dar detalhes, assim. E eu vejo que, nesse ponto, assim, o livro está ajudando muito aos pais legal, a se prepararem para não traumatizar a criança ou não reprimir o parapsiquismo. Não, e os pais, às vezes, por exemplo, a criança fala que está vendo algum parente, um ente querido que já se foi, né? Aí os pais também não sabem lidar com isso, também morrem de medo. E aí ficam, lá vem você de volta com essas coisas, isso daí é loucura. E os pais contribuem para a criança reprimir isso e aí a criança que tem um potencial enorme para usar isso de uma forma saudável, assistencial, tem aquilo bloqueado, né? Tá desagradando papai e mamãe, né? Com certeza bom não é. Ela começa a achar que isso é errado e bloqueia tudo, né? Eu imagino, assim, vindo de uma família de parapsíquico, o dia a dia é isso. Né? Não tem uma conversa na mesa de casa, nunca teve, sem ser uma conversa multidimensional. Sem falar de espírito, sem falar de projeção, sem falar de assistência. Nunca existiu. Então, essa é a minha realidade. Mesmo assim, eu ainda tive traumas por falta de desconhecimento, por desconhecimento, né, da minha mãe, no caso, que era a pessoa mais responsável pela minha educação. Imagina quem não tem conhecimento nenhum. Então, é nesse ponto que eu me sensibilizei e falei, poxa, a gente precisa divulgar mais o parapsiquismo. Podemos dar uma olhada aqui para mostrar o pessoal? Claro, fica à vontade. Qual câmera que eu mostro aqui? A do meio? Essa? O Mundo Não Mais Secreto de Jonas. Ei, você aí, se lembra de alguma viagem que fez enquanto dormia? Legal. Entendendo a projeção lúcida. Então, isso aí já fica como uma recomendação para os pais, né? E o que mais que você teve nessa fase? Teve mais alguma coisa? Como é que a gente pode avançar na história? Teve uma coisa bem interessante, assim. Como eu falei, né? No dia a dia de casa,
Sempre tinha papo, conversa sobre vida passada, sobre espírito. Então, isso era comum. E teve uma fase da minha infância, eu não vou te precisar qual que era a data, mas eu acho que é entre 9 e 10 anos, que eu tinha muita projeção recorrente, né? Projeção recorrente que você sai do corpo e é repetido. E é repetido. Você sempre vai ou mesmo para aquele ambiente ou para uma situação muito parecida com aquela. Que eu entrava como adulta, eu já me manifestava como adulta nessa projeção, e eu ia resgatar algum amigo meu dentro de um ambiente perigoso. Então, eu entrava disfarçada, eu via que eu ficava muito parecida, com roupas parecidas daquelas pessoas, e entrava para poder buscar um grande amigo meu dentro daquele lugar. E tinha alguém que falava dentro da minha cabeça o que eu tinha que fazer, por onde eu tinha que ir, e às vezes era uma situação meio perigosa, era assim, sai daí rapidinho, porque vão te pegar se te localizarem. E aí, na minha interpretação de criança, o que eu pensava? Eu falei, poxa, se alguém fala dentro da minha cabeça, é porque tinha um ponto eletrônico no meu ouvido. E eu gostava muito de filme de espionagem, essas coisas do 007. Adorava 007. Então, eu falava assim, poxa, na vida passada eu fui espiã. Então, essas projeções que eu tenho, essas saídas do corpo, eu me lembro da vida passada. Só que agora, né, mais adulta, entendendo a situação, não era bem retrocognição. Era eu me manifestando, né, como adulta, como consciência mais adulta, indo auxiliar em resgate. Não tinha ponto, falava dentro da minha cabeça, era o processo de telepatia, com os amparadores, né, com as consciências, que me ajudavam a fazer esse tipo de trabalho. Então, na infância, isso era muito comum para mim. Outra coisa que era bem comum... Porque já é algo incomum, né? Geralmente é adulto que faz resgates, né? Ou trabalhos assistenciais assim, né? Enfim, a minha teoria até há pouco tempo atrás, né? Até há 6, 7 anos atrás, era que eu tinha sido espiã. E eu estava lembrando do processo de espionagem. E outra coisa que acontecia bastante era em questão de contexto de guerra, assim. Eu também, como adulta, eu falava para as pessoas que estavam no meio do bombardeio, eu falava assim, eu não morri, a gente não morreu. Para, não dói mais, não tem problema nenhum. E essa era recorrente desde sempre. Então, eu acordava à noite com aquele desespero do tipo assim, eu não conseguia ajudar os meus amigos. E era isso que ficava na minha cabeça, eu não conseguia ajudar. Eu não conseguia acordar, eu falava acordar os meus amigos. E aí, depois de muitos anos, eu acho que isso foi agora, né, em 2016, foi no meu primeiro curso de Conscienciologia, aqui na CIP, inclusive, no 40 Manobras, meu segundo curso. Eu estava lá, a gente estava no meio da aula, o professor Mário falava assim, quem tem alguma marca de nascença indica alguma coisa de vida passada. E eu tenho uma afundadinha aqui na minha cabeça. É um negócio imperceptível, mas... E eu falei para ele, eu sei o que é isso. Eu já tive uma projeção retrocognitiva que me indicava o que era. E ele, eu acho que não é bem isso que você pensa. Eu falei, você quer saber mais de mim do que eu mesma? Impossível. Aí ele falou assim, não, então vamos fazer um teste. No final do curso eu vou jogar energia aí na sua cabeça e vamos ver o que você lembra, né, disso daí. E eu fui, assim, a senhora de mim com a certeza absoluta do que era. Quando ele jogou energia na minha cabeça, eu tive a retrocognição da minha última dessoma, que foi na guerra. Literalmente com bomba explodindo naquele mesmo contexto das minhas projeções de infância. Aí eu falei, poxa, agora eu entendi mais outras coisas. Agora eu entendi por que eu sempre tive essas projeções na infância. E eu não conseguia acordar os meus amigos que estavam lá ainda. Aí, depois de uns 2, 3 anos disso, eu fiz um curso, né, chamado Mega Fraternologia. E aí, naquele curso, finalmente, depois de 32 anos de existência nessa vida, eu consegui ajudar os meus amigos. Aí, eles apareceram no curso, teve o processo de entendimento, e eles foram finalmente encaminhados. Eu parei de ter a tal da projeção, tentando acordar esses meus amigos. Provavelmente ficaram décadas aí sem lucidez, morreram e não sabiam o que estava acontecendo, e aí conseguiram ser assistidos. Exatamente. A minha hipótese, né, é que foi em torno, bem no finalzinho da guerra mesmo, 44, 45. Então, pelo meu entendimento, quase minhas pesquisas... Século. Algumas boas décadas naquele processo traumático da morte, né? Que as consciências, né, os espíritos ficam ali quando morrem de uma maneira muito traumática, né? Dessomam de uma maneira muito traumática. Claro. Então, é isso. Aí, já entrando na parte da utilidade, né? A utilidade do parapsiquismo, para mim, é fazer a assistência,
né? E é aprender com esse processo assistencial. O quanto eu não aprendi tendo essas projeções, descobrindo mais sobre a minha vida passada, por exemplo, descobrindo que está num campo, né, bioenergético, num curso mais adequado para isso, que trabalha com esse processo assistencial, não pode ajudar essas consciências e esses espíritos, né? Mas, às vezes, dá para perceber que a assistência, muitas vezes, é uma necessidade, não é nem só que nem você falou o caso dos seus amigos, né? O fato dela acordar, né? Falando... Eles não conseguiam acordar eles, quer dizer, tinham uma necessidade que, às vezes, você sentia que era um teu papel, você precisava ajudar essas pessoas, esses seres, né? Mesmo depois de tanto tempo, e aconteceu. Então, a assistência, a gente pode dizer que em alguns casos também ela não é estou à toa na vida ou tenho disponibilidade de tempo. Mas muitas vezes é aquelas pessoas que você tem a chave que para você ajudar. se sente responsável por aquelas pessoas, né? E nessa lembrança você teve a mesma morte traumática que eles ali naquele mesmo contexto? Até onde eu entendi, sim. Foi o momento em Só que que teve você conseguiu seguir bombardeio. em frente e eles ficaram presos naquela situação. Exato, eles ficaram presos, assim, porque é um processo muito complicado. Nossa, é o caótico, Né? né? O trauma, principalmente trauma de guerra, assim, a gente Sim. vê pelo próprio contexto mundial hoje, né? É um processo complicado. Hoje, na TENEPS, por exemplo, a gente já entra um pouquinho mais no outro tema, né? Que é a tarefa energética pessoal. Tem momentos, por exemplo, que em projeção eu consigo visitar, né? Óbvio, com auxílio aí do amparador, que a gente fala, né? Que é uma consciência, um espírito que nos ajuda nisso. Hospitais extrafísicos específicos, né? Para traumatizado de guerra. Isso mostra muito no Nosso Lar 1, né? Sim. É mais o Nosso Lar 1 que mostra, né? Para Tá na quem época da já guerra. assistiu, que é a época da guerra e o pessoal chegando ferido da guerra lá naquele hospitalzão extrafísico. Sim. E, assim, centenas de milhares de pessoas sendo atendidas lá na comunidade extrafísica, né? E realmente, ali, quantas pessoas que não ficam décadas ali até conseguir se recuperar daquele trauma. Né? Nesse ponto, o Nosso Lar 1 acertou muito bem, né? Se a gente pensar bem, né? A própria desativação do corpo comum, né? Às vezes por doença ou coisa assim, muitos já ficam tão Perturbados, né? Imagina algum contexto de perseguição, de um agredindo o outro, ou perde perna, enfim, bombardeios, como você falou, é muito forte, né? É impactante, é impactante. Agora, essa questão da utilidade do parapsiquismo, esse é um assunto que eu gosto bastante de falar, né? Até você estava comentando da CIP, né? A CIP é uma instituição que basicamente tem como propósito aí estudar justamente isso, né? O desenvolvimento parapsíquico. E eu gosto de falar, assim, de pensar que o parapsiquismo, ele é como se fosse uma pessoa que tem um sentido a mais para perceber o mundo que está em volta dela, né? Então, você pensa assim, por exemplo, eu até trago um exemplo assim, de um conhecido, de um amigo meu que falava assim, cara, na vida aqui, material, né, como ele diz, assim, na vida material já tem tanta coisa para a gente se preocupar, a gente já tem que cuidar da nossa higiene, cuidar da nossa saúde, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, daí tem que estudar filosofia para ter princípios éticos e morais, precisa aprender sobre finança, precisa estudar, precisa ter um emprego. Olha a quantidade de coisa que tem, e aí você vem com mais uma coisa, né, um parapsiquismo para complicar tudo. E eu achei até um raciocínio interessante, assim, porque se a pessoa ela se propõe a viver isso muito bem vivido, beleza, tá tudo certo, né? A pessoa vai ter sucesso na vida. Mas aí fiquei refletindo sobre isso, assim, né? E eu fiquei pensando, pô, imagina uma pessoa que é cega. E aí ela fala assim, pô, mas eu tenho 4 sentidos. Por que eu vou querer enxergar? Se eu já tenho 4 sentidos? Né? Aí você pensa assim, pô... É um raciocínio assim, vamos pensar nesse caso desse seu amigo, por exemplo. Às vezes o processo dele, a demanda que ele tem com ele mesmo é tão grande ainda, que o cuidado intrafísico, né, o acordar, comer, higiene, dormir, ganhar dinheiro, criar filho, é o suficiente para ele. Porque nessa vida ele precisava, digamos assim, assentar isso daí. Cuidar só disso. Já estava bom. Quem sabe nas outras vidas a filosofia, a moral, ele nem tem estudado. Nessa, ele está com a moral, com a filosofia mais intrafísica mesmo, mais do mundo material. Talvez tá bom para ele. E para algumas pessoas isso tá bom. Mas tem outras pessoas que aí já nascem com uma vontade diferente, que ela sai um pouco dela. É você olhar uma pessoa e falar assim, poxa, aquela pessoa não tá bem. Como é que você percebe? Olhando.
pessoal fala, não, mas como é que você percebe essa questão da leitura energética, né? Como é que você sabe que aquela pessoa não está bem? Eu falei assim, você olhou de verdade a pessoa? Você olhou dentro do olho dela? Você tentou sentir o que ela está sentindo? Então, vai muito da vontade da gente. Então, o parapsiquismo, acho que o que mais norteia é a vontade. É você chegar e você realmente ter aquela intenção de sair um pouco do seu próprio umbigo e ver aquela outra pessoa. Atenção aos detalhes também, né? Atenção aos detalhes. A questão da leitura energética, Você comentou, por exemplo. olhou no olho da pessoa, né? É um detalhe, assim, que às vezes no dia a dia a gente nem para prestar atenção em detalhes, assim, que às vezes nos salta o parapsiquismo e a gente não dá bola para isso, né? Deixa passar os detalhes. Deixa passar. E às vezes a gente tem isso e não observa. Sempre teve. Por exemplo, eu sou docente, sou professora. E eu sempre, isso muito antes de Conscienciologia, eu começava meu primeiro dia de aula, eu sempre fazia assim, a apresentação dos alunos, e os alunos falavam um ponto positivo deles. E o que eles queriam desenvolver na vida e tal. E nesse processo, eu fazia a leitura dos alunos e começava a falar um monte de coisa deles. E isso era uma aula de comportamento humano que eu dava, para um curso de engenharia, isso lá em Minas ainda. E eu fiz isso com todo mundo. Daí a aluna me mandou um e-mail. Professora, a gente vai aprender a fazer isso que você fez? Eu falei, vai, eu só tive atenção, né? Prestei atenção no que vocês me falaram. Ela falou assim, não, você falou coisa de mim que ninguém sabe. E aí eu falei, opa, peraí, se não era só observar que dava para perceber, tem alguma coisa a mais aí no meu jeito de agir que eu não posso deixar também tão explícito. Esse é outro ponto interessante, porque assim, né? Essa habilidade que você está relatando que é inata para você até certo ponto, porque provavelmente você já traz isso numa bagagem de várias vidas, né? Mas isso é tão natural para você a ponto de você banalizar isso. E que não é banalizável uma coisa dessa. Exato. Né? Mas assim, isso é tão natural para você que para você é tipo, nossa, como que as outras pessoas não conseguem fazer isso? Né? Eu sempre perguntava, mas como assim você não viu? Não, mas eu tava o tempo todo do seu lado e não percebi isso. Mas como você não percebeu? Pra mim era um negócio assim, você não tá a fim de perceber, por isso que você não tá percebendo. E não é bem assim. Por isso que eu falei a questão da utilidade. Porque também perceber, querer ajudar e não ter técnica, é igual o caso que eu contei, de algumas vezes. Eu olhar, querer ajudar a pessoa que tá doente, tipo, eu simplesmente assimilava, né? Pegava ali a doença da pessoa, a pessoa melhorava e eu ficava doente. O que também não é nem um pouco inteligente, digamos assim, entendeu? Lauísa, esse é um ponto bem legal que você trouxe. Porque quando a gente fala de utilidade do parapsiquismo, é interessante pensar isso, né? Porque, assim, o que é utilidade? Porque, para uma pessoa, utilidade pode ser assim, que vantagem que eu vou ter? No meu caso, a utilidade Né? tendo tudo isso, como é que eu posso fazer disso, que muitas vezes foi um problema, ser a solução para alguma coisa. Porque tem pessoas... E até quando a gente começa a olhar para trás, assim, a forma com que o parapsiquismo sempre foi usado ao longo da história, tem muito de poder, muito de influência, de manipulação. Então, é assim, a gente sabe que informação é poder. E hoje a gente está na era da informação, então isso está mais democratizado. Mas você pega há 1000 anos atrás, a informação era muito mais escassa e mais difícil de ser acessada. E aí quem tinha informação, consequentemente, tinha muito poder. E aí a pessoa, então, ela criava uma barreira, uma dificuldade para que os outros desenvolvessem parapsiquismo, porque se eu tenho parapsiquismo, significa que eu vou conseguir ter mais informações que os outros não têm. Eu vou ser especial. E aí você vê assim, ó, é uma utilidade do parapsiquismo? É uma utilidade, é super útil para quem está manipulando. Só que a gente começa a questionar a qualidade dessa utilidade, né? Vamos colocar assim, a utilidade, não é utilitarismo. Né? Não é utilizar para fins egóicos. Exato. Né? Não é utilitarismo. Então, isso vai depender muito dos valores das pessoas, né? Eu tive, assim, a felicidade de nascer numa família em que a assistência, ela sempre foi primordial a qualquer coisa. Isso influencia muito também, né? E, assim, isso calhou com o meu jeito de pensar. Então, a vida inteira eu estava preocupada em como eu seria melhor para ajudar os outros. Até chegar um momento, assim, que eu já estava estável, já estava dando aula, só faltou casamento e filho, porque tudo que falavam que tinha que fazer para ajudar a humanidade eu já tinha feito e nada. E eu sabia que eu não ia trabalhar no centro, igual a minha família. Eu vi alguns processos e eu falava assim, não é isso que eu nasci para fazer. Eu nasci para fazer outra coisa. Até encontrar, aqui numa dinâmica parapsíquica, a técnica da TENEPS.
Que aí eu tive uma experiência projetiva lá que, naquele momento, tudo fez sentido. E eu falei, agora eu entendi o que eu vim fazer nessa vida. Mas demorou 30 anos. Agora, antes de entrar nesse assunto, como é que fica a questão de pessoas que têm medo, por exemplo? Porque a gente pode falar da utilidade do parapsiquismo, ou dessa sensitividade, mas alguns podem... Geralmente, alguns têm esse tipo de receio. Não, mas... E se eu começar, de repente, a trabalhar, de repente eu vejo uma pessoa deformada no meu quarto? Ou vejo alguém assustador, com olhos, enfim. E como é que fica para essa pessoa? O parapsiquismo, então, deixa de ser uma utilidade, uma ferramenta? Olha, eu já passei por tudo isso, tá? Já passei por muito medo de consegue, já passei por pessoa deformada dentro do quarto e com olhos esquisitos também. Então, assim, tem aquele primeiro momento quando você não tem informação, ou você tem um paradigma, uma visão mais religiosa, que você vai rezar, você vai acordar, ou você vai fechar o olho, ou você vai desesperar. Quando você não tem informação, a gente passa por isso tudo. Mas a questão é, quando eu sei, o mundo hoje é o mundo da informação, que tem informação, isso a Conscienciologia traz muito bem, tem técnica, tem como você estruturar a sua autoestima, se empoderar do seu parapsiquismo. Relatos também ajudam muito, né? De pessoas que passaram por coisas Relatos que ajudam, mas eu acho que o ponto principal nisso é assim, eu tenho o direito sobre o meu parapsiquismo, eu tenho o poder sobre o meu parapsiquismo. Então, se vai chegar um momento que eu vou me assustar com a consex, eu vou falar assim, enquanto eu não sei assistir, eu vou falar, você saia do meu quarto. Aqui você não entra. Eu passei por esse ponto, assim, não, aqui no meu quarto, mas ninguém entra. Porque eu não deixo. Agora, se a consex entrar no meu quarto, eu vou falar assim, vem cá que a gente vai pra fila aqui da TENEPS que a gente vai te ajudar. Ou do mesmo jeito, a consex uma vez, eu estava na TENEPS, daqui a pouco a gente explica exatamente o que é. E veio uma consex, assim, bem diferentona, com um olho diferente, e eu joguei energia, assim, e falei, olha, eu sei que você não é assim. Aí ele falou assim, peraí, vou retomar a minha experiência. Chegou uma consex transfigurada de um conhecido meu. E aí eu olhei e falei, pô, eu sei que você não é fulano. Ele falou assim, mas eu não quero me mostrar pra você. Eu falei, aqui você não vai vir tentando me manipular, porque não vai conseguir. Daí eu joguei energia na consex e aí transfigurou. Num ET, com o olhão todo diferentão. E eu olhei assim, ele, por isso que eu tava transfigurado, porque eu não queria te assustar. Eu falei, não, mas eu prefiro ver o que é a realidade do que ficar sendo enganada, né? Então, assim, isso a gente vê. E tem muita consex feia que aparece, que às vezes se transfigura de feia para fazer medo mesmo. Eu já passei semana na minha adolescência, assim, quase dormindo pouquíssimo. Eu ficava de olho aberto, porque eu enxergava quando eu fechava os olhos. Se eu fechava os olhos, a minha sensibilidade aumentava, então eu via. Então, eu tomei muito café para ficar acordada, de medo. E assim, e não precisava, sabe? Hoje eu vejo e falo, meu, não precisa. Essa virada, né, de você deixar de ter medo para querer fazer assistência para aquela consciência é muito bem representada no Sexto Sentido, né? Eu acho que é um exemplo disso, né? Que ali o filme todo você fica ali vendo aquele enredo, aquele contexto, achando que é um filme de terror, mas que na verdade não, né? Depois que o menininho lá entende que na verdade são consciências que precisam de ajuda, mudou completamente a visão dele sobre a situação toda, né? De como se relacionar com aqueles... Eu acho um ponto legal também a questão da mentalidade, porque as pessoas têm uma ideia muito imatura de que se o fato dela não ver, deixa de fosse existir. Uma proteção, deixa de existir, aquilo não te afeta. Não, eu não vejo, então... Né? Quando na verdade aquilo te afeta, tá no teu redor, você só não tá lúcido. Então, na verdade, ver é menos pior do que você não ver nada, levar, né, às vezes, ser sugado energeticamente, ser vampirizado. Né? Mesmo eu pegar exemplo de bactéria, micro-organismo, né? Não acreditar que bactéria existe não vai deixar que ela te influencie, né? Sim, é igual o nenenzinho, né? Que você faz a brincadeira do achou. Você tampa o olho do neném e pra ele você sumiu, você tá escondido. Você tira o olho, você tira a mão do olho, o neném te vê e... É basicamente isso que a gente faz quando não tenta entender o nosso contexto, né? E assim, essa questão das influências, por exemplo.
todo mundo, isso é bem óbvio se a gente for perguntar para qualquer um. Quando você foi num ambiente, você já sentiu alguma coisa diferente? Você já sentiu aquele climão pesado naquele ambiente? Ou, poxa, quando você vai na casa, sei lá, da sua avó, você não fica muito feliz? Isso tudo tá na cara nossa. É a gente que não quer ver ou não quer entender qual que é esse processo energético dos ambientes, por exemplo. Mas a pessoa, ela sabe muito bem quais ambientes ela fica bem, quais ambientes ela fica mal. Sim. Aí, quando ela é inteligente, ela busca selecionar os ambientes dela. Aí vem a utilidade da percepção. Poxa, ali eu fico bem, ali eu fico mal. Ou, às vezes, eu vou naquele lugar, as pessoas estavam mal, as pessoas ficaram bem e eu fiquei mal. Mas, peraí, eu tenho que ficar mal sempre? Ou eu consigo ajudar a pessoa a ficar bem e sair daquela interação de uma forma mais tranquila? Então agora nesse sentido da utilidade do parapsiquismo, né? A gente pode classificar aí como pessoas que usam o parapsiquismo para tirar proveito próprio ou pessoas que usam o parapsiquismo em prol dos outros, né? Para ter uma percepção mais ampliada, para ter mais autoconhecimento, para conseguir ter mais empatia, né? Nesse exemplo que a gente trouxe sobre como se fosse um sentido a mais, né? Alguma coisa, alguma forma de perceber o mundo em volta de você que te dá mais informações, mais elementos para você tomar melhores decisões, né? Agora, pegando esse histórico assim da forma com que é usado, muita gente que ao longo da história, e provavelmente a gente aqui já usou o parapsiquismo de uma forma muito torta, né? Para conseguir tirar proveito próprio e manipular e conseguir ter poder e influência sobre os outros. No Nosso Lar 2 também mostra, né? Aquele não sei se você assistiu o Nosso Lar 2. Assisti. Que tem o rapaz lá que ele começa, se desvia em determinado momento, que ele era super parapsíquico, super sensitivo, e aí ele se desviou e começou a usar isso só em proveito próprio, né? Para ter status social, para conseguir dinheiro, para conseguir ficar com umas menininhas lá. Então, assim, você vê claramente o desvio dele ali, né? E como o parapsiquismo ele pode ser sedutor nesse sentido, né? Que você vê que você consegue exercer influência sobre os outros e se você não tem, assim, muito claro para você a forma que você vai usar isso para fazer assistência para os outros, acho que é fácil se desviar, né? É muito fácil, porque é poder, né? Assim, o poder é um negócio muito complexo. Você vai conhecer mesmo uma pessoa quando ela está no poder. Que aí você vê quais traços, né, quais características dela vão aflorar. Se a pessoa tiver poder e tiver o valor, como nós comentamos ali, né, da assistência, fechou, ela vai conseguir, né, atender mais pessoas, ela vai conseguir ter mais influência, ela vai conseguir se comunicar com mais gente e coisas interessantes. Agora, se a pessoa tem parapsiquismo e poder e realmente não tem alguns valores básicos, é disso daí para pior. É disso daí para pior. Então, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, do histórico dela. Né? Do histórico da pessoa. Não só dessa vida, né? De todas as outras vidas que a gente já teve. A gente é produto do monte de vidas, não só dessa vida. Essa pode ajudar a gente a acentuar ou não algumas questões. Mas a gente não foge muito de quem a gente é. E aí, assim, pegando esse gancho que você falou do produto de várias vidas, né? Então, você já desde muito pequena já apresentava certas habilidades parapsíquicas, como você trouxe ali da própria projeção, dessa parte mais intuitiva, de leitura energética, né? Clarividência, quando ela dormia, né? Fechava os olhos, né? Clarividência. Sim. E aí, mas isso você admite, então, que são coisas que eram mais inatas para você mesmo, que você já, de alguma forma, já trouxe isso de vidas passadas? É que, assim, eu não sei ser de outro jeito. A própria questão da leitura energética. Eu bati o olho na pessoa, eu sabia se era uma pessoa que eu podia confiar. Não precisa se esforçar muito para isso. É isso que, às vezes, é difícil de explicar, porque, assim, eu não sei ser de outro jeito. Igual você usou o exemplo agora há pouco da pessoa cega. Poxa, se você nasceu enxergando, certo? Aí se eu te perguntar, como é que é a vida sem enxergar? Você vai conseguir me responder? Tipo, não vai. E às vezes as pessoas até ficava chato algumas vezes, assim, porque eu olhava e falava, não confio nessa pessoa. Aí todo mundo, nossa, mas você é chata, hein? Eu falei, cara, tem alguma coisa ali que não vai dar bom, eu sei que não vai dar bom. Isso desde pequenininha. Batata. Assim, era esperar meses ou semanas... Principalmente com os negócios da minha mãe. Isso era muito engraçado. Assim, quando ela começava a fazer um negócio, ou tinha uma reunião de negócio em casa, alguma coisa assim,
tinha, e eu falava, poxa, isso daqui, às vezes essa pessoa eu posso confiar. Essa pessoa é ponta firme, dá pra conversar. Pensar em onde assim. pode ser as raízes dessas coisas de vidas passadas, né? Talvez você tenha orientado muito a tua mãe já. Provavelmente. Ou desorientado também, né? Pode ser hipótese, porque nessa vida eu vim ajudar bastante. Então, talvez eu possa ter desorientado ela um pouquinho. Mas e aí, pegando tudo isso, e essas habilidades que você já trouxe, de certa forma, mais inatas, né? Como que você vê isso sendo útil na tua vida? Assim, a aplicação disso na tua vida, como funciona? Até há pouco tempo, né, até os 30 anos, antes de eu conhecer a Conscienciologia mesmo, era aquele negócio assim, eu tento não me ocupar muito com isso. Porque eu tinha projeção, eu não tinha muita lucidez de como fazer. Eu queria ajudar, mas eu mais assimilava as energias dos outros e eu ficava mal do que ajudava. Então, eu vim para cá conhecer a Conscienciologia. Isso foi quando? Em 2015, final de 2015. Eu entrei no meio do curso de desenvolvimento parapsíquico da CIP, eu entrei no meio do módulo do curso que já estava em andamento e era o leitura energética. E aí, naquele curso, eu olhei e falei, pô, é isso aqui que eu tenho. Porque eu não tinha nome, ninguém falou que eu tinha leitura energética. Eu era só, às vezes, a pessoa chata que pegava umas coisas no ar. Então, assim, aí eu falei, poxa, é isso que eu tenho. E aí eu comecei a experimentar dinâmicas e aí as projeções eram projeções maravilhosas, né? Eu projetava Kid, que eu estava fazendo curso de parapsiquismo no extrafísico, lugares bonitos, era um pouco diferente da realidade que eu estava acostumada até então. Aí teve uma dinâmica da TENEPS que eu estava experimentando todas, né? Porque eu sou a pessoa eu gosto de experimentar, né? Eu gosto de experimentar, gosto de ver como é que é. Pular do muro, né? Eu gosto de pular do muro para ver se realmente eu vou ou não. Então, aí eu falei, pô, vou experimentar tudo. E aí, meu pai, na época, falou assim, olha, mas essa dinâmica ela é um pouco mais avançada, né? A dinâmica da TENEPS é para quem quer mais doar do que receber. É um pouco diferente. Você vai ter que... Eu era muito agitada. Você vai ter que passar 1 hora deitada, quietinha no colchonete. E eu falei, pô, mas é justamente isso que eu quero. Eu já recebi tanto... Agora, eu já consegui entender tanta coisa que eu quero ir lá e eu quero doar mesmo, eu quero agradecer, porque muita coisa começou a fazer sentido na minha vida. Aí, nessa dinâmica, eu deitei, assim que eu deitei, o amparador já me tirou do corpo e me levou para um ambiente, assim, bem Minas Gerais, bem parecido com a minha terra mesmo, assim. E era um ambiente que tinha um casal, né, o senhor, ele ficava um pouco mais ao fundo, a casa, do que eu entendi, acho que ela tinha pegado fogo, porque estava bem destruída, e tinha uma mãe com um bebezinho no colo. E ela estava atarracada com aquele bebezinho no colo, e pela vestimenta era um povo muito antigo. E eu olhava assim, eu falei, poxa, eu preciso tirar esse bebezinho dela, senão não vai encaminhar. Isso era a ideia que vinha na minha cabeça. E eu falei para ela, a senhora já pode soltar o neném. A gente vai cuidar dele. E ela olhava e falava assim, não solta, ele não foi batizado. E eu não vou deixar meu filho ir pro limbo. Ela tinha consciência de que já tinha morrido, de que o marido tinha morrido e que o filho tinha morrido. Só que ela tinha um nível de religiosidade que falaram para ela que se criança não batizada, vai pro limbo. E quem tava no limbo era ela, né? Seria ela que estava no limbo. Mas, assim, aquilo ali me deu uma empatia tão grande com uma mãe que, honestamente, se eu fosse mãe e eu acreditasse que se eu soltasse um filho meu não batizado e esse filho fosse pro limbo, meu amigo, não ia ter uma criatura nesse universo que tirasse essa criança de mim. Não ia ter, não ia ter. Totalmente. Eu olhei e falei, poxa, achei bonito o gesto dela, assim, sabe? Porque ela queria proteger o filho dela. Claro. E eu olhei para ela e falei assim, a senhora sabe que pode confiar em mim. Nisso ela olhou para mim, eu acho que ela me reconheceu, e ela entregou a criança. Na hora que ela entregou a criança, eu senti a criança assim no meu colo, no meu peito, o amparador já me voltou para o corpo e eles encaminharam o casal. Eu acordei da dinâmica da TENEPS e eu falei, 1 hora da minha vida serviu para fazer isso? É isso que eu vim fazer na vida. Quanta coisa a gente não faz em 1 hora? Bobagem. Nada. Coisa que não vai acrescentar nem pra gente, nem pros outros. Em 1 hora da minha vida eu consegui usar a projeção. Eu tive uma consciex para me ajudar, me instruir certinho o que eu precisava falar. Eu consegui resolver um problema, né? Ajudar a resolver um problema. De 3 consciências. Vai saber quanto tempo eles estavam naquela situação. Aquelas consciências não estavam ali.
E a minha hipótese é, provavelmente, eu devo ter ensinado essa senhora de que o filho dela não batizado ia para o limbo. Porque não tinha sentido nenhum ela confiar tanto em mim assim. A minha hipótese é que eu estava com paravisual de religiosa. Porque ela confiou cegamente. Tudo bem, eu sou gente boa, minha cara é legal, mas não sou assim para, né, todo mundo confiar em mim do que eu vou falar. E eu senti que ela confiava. E aí, a partir daquilo ali, eu olhei e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. É essa tal de TENEPS que eu quero. Então, vamos explicar o que é essa tarefa energética. Porque o pessoal fala que é uma energização. Então, a gente pode dizer que é como se fosse uma espécie de passe mediúnico. Como é que é? O que é isso? O que é a TENEPS? Tá. TENEPS é tarefa energética pessoal. Então, ela é uma técnica. Ela é uma técnica. Acertou aí a câmera? Tô me batendo aqui. Tá certo aqui? Bom, só para mostrar pro pessoal aqui. Isso é bom mostrar. Da TENEPS, tá cheio de post-it aqui. Isso aqui é coisa de gente que estudou de verdade o livro. Se você ver, tá meio rasurado. Mas, enfim. TENEPS é tarefa energética pessoal. Então, é uma técnica que a gente aplica todo dia, né? No mesmo local, no mesmo horário. E você exterioriza as suas melhores energias. Para as conscientes, né? Pessoas igual a gente, que estão vivas, físicas. E para as consciex, né? Extrafísicas e espíritos. Enfim. É basicamente isso. Só que quem comanda essa técnica é o amparador. Que é uma consciex, né? Uma consciência extrafísica. Que entende, que é especialista nessa técnica. Então, é ele que organiza, por exemplo, igual eu dei o exemplo ali, né? Me levou lá naquele local. Como é que você sabia que ia ter que ir lá, né? Pra eu não sabia. Pra essa pessoa? A TENEPS, a gente é digamos conduzido. Assim, super conduzido. A gente é o chão de fábrica ali do negócio mesmo. A gente está lá disposta a doar as nossas melhores energias e quem manda no trabalho é o amparador. Agora, pensa. Para mim, que a vida inteira tentei ajudar os outros, né? Contar de novo aquela história do olho esbugalhado, ou de alguém com dor de cabeça. Eu sempre... Quando me falaram, eu tinha essa vontade. De atuar, né? De atuar, desde sempre. Como assistente. Desde sempre. E aí me falaram que tem a técnica, e eu experimentei. Que tem um amparador, que vai organizar tudo, vai me ajudar, vai trazer os assistidos. E eu vou sair dessa técnica bem... tudo que eu quis na minha vida. Não, você fala, você quer mais do que da sua vida? Mais nada? E do jeito que você tem sensibilidade para isso, os amparadores deviam estar desesperados esperando ela para começar a TENEPS, né? Porque se na primeira vez que você vai fazer uma TENEPS já acontece uma assistência de tão alto nível assim, quer dizer que é... Desesperado, mas estavam aguardando. Desesperado é figura de linguagem, eu né? tive muito que estudar para me planejar, porque não é uma coisa assim, você lê o manual e um dia você senta e faz. Eu tive que reciclar muito. Eu tive que melhorar muito o meu comportamento, melhorar muito a minha pensanidade, o jeito que eu penso, para estar qualificada para começar a TENEPS. Porque, assim, o que acontece? Que eu acho que isso é muito bom explicar. Quando a gente fala exteriorizar a energia, a gente não está falando do negócio neutro. A gente não está falando da energia elétrica, que você liga a tomada e aquilo ali, qualquer coisa que você coloque ali de aparelho vai funcionar. A nossa energia não é isso. A nossa energia ela é carregada de informação. E essa informação, o que tem nessa informação da nossa energia? Todo o nosso histórico. Tem um pedaço nosso ali naquela energia que é exteriorizada. Então, tem todos os nossos aprendizados. Tem tudo que a gente já passou, tudo que a gente já acertou. Então, a TENEPS é como se fosse assim, um postinho de saúde ou uma farmácia que você abre numa comunidade X. E ali você chega e fala assim, olha, tem medicamento aqui para essa doença. Vamos pegar o caso dessa experiência que eu contei. Poxa, eu já aprendi há muitas vidas que uma criança, batizada ou não batizada, não vai pro limbo por causa de um ritual desse. Claro. Hoje eu olho e falo, ridículo isso, achar que uma criança que acabou de nascer vá pro limbo porque não jogaram uma água na cabeça dela. Mas é a época, vai falar pros egípcios que se não tivesse todo aquele... mumificação, tava tudo bem. Não, enterra de qualquer jeito. Não. Exatamente. Mas, desesperador, tem que fazer. Tem que fazer. Mas é por isso que eu falo que a TENEPS é medicamento. Por que eu consegui ajudar essa senhora? Porque eu já acreditei em algum momento da minha história de que filho não batizado vai pro limbo. E eu já aprendi. E provavelmente... E aí que tá um ponto que você falou que eu achei muito legal, que é assim, né? Quando cada um de nós conseguimos
fazer essa virada para nos tornarmos mais assistenciais, cada um de nós tem como se fosse um público, né? E aí esse público, o teu público provavelmente está muito nessa linha mesmo, né? Do que você falou, que provavelmente você já ensinou muito isso e agora você se sente também, até certo ponto, na responsabilidade de retomar isso que você ensinou de uma forma que influenciou muitas vidas. Falar, pô, deixa eu organizar isso aqui agora, né? Deixa eu ajudar esse pessoal a pensar de uma forma mais livre, mais leve, né? É isso aí, assim. E nem toda interação na TENEPS é isso. É show fenomênico, é projeção lúcida. Às vezes você vai pro seu quarto lá no dia de TENEPS e você vai sentir só a energia saindo. Você não vai saber quem que você está assistindo. Eu vi aquela assistência. O amparador fez outras... Foi um banho de loja, né, que você ganhou nesse Foi um banho de loja, foram outras experiências. Mas no dia a dia que você está dizendo é mais... Nem sempre é esse festival, né? Nem sempre. Tem algumas outros extrapolacionismos, mas não é assim, quem começa a fazer TENEPS não espera um festival fenomênico. Até porque você começa a TENEPS para ajudar. Não é para, nossa, eu quero experimentar o que é clarividência, o que é projeção. Não é essa vibe. Quem por isso que a gente tem por que... Aí, já começa errado. Já começa errado. Eu já queria colocar esse ponto que eu acho que é muito importante, que eu vejo, eu já vi muitas pessoas falando a questão de que ela vai começar uma TENEPS, porque tipo, ela ouviu os podcasts aqui e fala, pô, tá aí, vou começar amanhã. Então, assim, a gente não recomenda de jeito nenhum. Eu já vi muitas pessoas que começam a fazer TENEPS e lá pelas tantas ela desiste. Por quê? Porque ela é diária e para a vida toda, não é isso? É então, diária para a vida toda e você... E no feriado? E no domingo? Todo dia. Todo dia. E aí muita gente que não está preparada, vai no oba-oba, não aguenta o tranco, para. Isso é terrível. Isso não é que é terrível, mas sempre pode dar algum problema. É uma falta de... Você perde moral, É uma técnica muito séria, não é isso? É uma técnica... que é mais importante, é mais assistencial, mais séria que existe, né? Para mim, é a técnica mais séria que existe hoje. Eu nunca achei nenhuma metodologia. Não tem. Tem a UFIEX, mas aí você tem que ter muito tempo de TENEPS e ter muito parapsiquismo avançado para ter uma UFIEX, que não é o meu caso, né? Pretendo ter UFIEX nessa vida, mas eu não tô ainda nesse nível, de jeito nenhum. Né? Então, assim, a TENEPS, ela é para mim, é a decisão mais séria que a gente toma. Muito mais séria que casamento, que dupla, que tudo. Certo? Essa não tem divórcio, né? Essa não tem divórcio. E essa envolve muitas consciências. É igual eu falei. Sim. É como se a gente abrisse um posto de saúde numa comunidade carente. Não tem como um dia você chegar e falar assim, o posto de saúde vai estar aberto às 7 horas da manhã aqui todo dia, beleza? Beleza. E a galera toda organiza todas as pessoas que estão necessitadas daquele medicamento para serem atendidas no posto de saúde. E chega um dia, um feriado, você fala assim, é feriado, né? Eu tô de férias, não vou abrir o posto de saúde. E você vai fazer o quê com aqueles assistidos? Ou pensando numa mãe que fala assim, hoje eu não vou cuidar do meu filho, né? Não dá, sabe? Hoje eu não vou amamentar meu filho hoje, não tô afim. Por isso que é muito sério, assim. A gente falou da questão da informação da energia. O tenepsista, ele precisa cuidar do que ele pensa. O pensamento, ele atrai consciência. Sim. O pensamento, ele atrai alguns sentimentos. O pensamento, ele atrai algumas energias. Né? O pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, não dá para eu ser a gente boa que vai fazer TENEPS durante 1 hora por dia e nas 23 horas por dia, eu tô assim, né? Muito fora do meu prumo. Ou não pensando bem das consciências, ou não tentando ajudar, tentando prejudicar nas 23 horas. E aí chega uma hora e fala assim, não, agora eu mudei porque eu tô aqui sentadinha. Aí vai vir um amparador e vai resolver meus problemas. Não é isso? E tem uma outra questão do tenepsista também, né? Que é o seguinte. A gente estava falando das pessoas que têm medo, né? De consciência, medo de espíritos vagantes, que têm aparência feia. E o tenepsista, ele é como se fosse um imã para isso, né? Então, o tenepsista, ele tá andando em público lá, em algum lugar que tem muita gente. Todos os espíritos feinhos que tem em volta, ele começa a grudar no tenepsista, né? O tenepsista atrai isso. Então, se a pessoa tem medo, a pessoa vai penar fazendo tenepse, né? Porque também ela não quer nenhum desconforto, né? Isso. O gente, tenepsista, ele tem que estar assim confortável no desconforto. Ele tem que saber que vai ter desconforto e que isso faz parte do processo. A assistência dá trabalho.
Se alguém chegar para mim e falar que a assistência é a coisa mais fácil de fazer, que não dá trabalho, que não gera desconforto, que é cheirosinho e bonitinho, eu vou falar, olha, vamos melhorar um pouquinho aí o seu sarrafo da assistência, porque você pode mais. Porque pensa bem, o que a gente faz na TENEPS? A gente compartilha o nosso bem-estar. O amparador traz uma consciência que está com muito mal-estar e você está com muito bem-estar. Ou com bem-estar. Quando faz aquele acoplamento energético, que aquela consciência, ela chega perto, ela acopla em você, ela fica do lado, é como se fosse uma transfusão de sangue. Você passa aquele seu bem-estar para a consciência e o mal-estar dela não desaparece como mágica. Você vai sentir um pouco daquele mal-estar. Então, você tem que estar preparado para quê? Você tem que estar muito bem com as suas coisas resolvidas para aquele mal-estar da consciência não te interferir muito. Você vai sentir um desconforto. Mas, poxa, pensa bem, quanto tempo aquela consciência não está sentindo aquele desconforto? Quando a gente pensa assim, você fala, poxa, às vezes é séculos, milênios, que aquela consciência está lá naquele sofrimento. Você fala, pô, um tiquinho só que eu aguento? Eu vou ajudar essa pessoa a melhorar? Aí a lógica é outra, assim. Tem pessoas, assim, que gostam de olhar a TENEPS como aquela, assim, aquela obrigação, aquele dever, aquela coisa. E para mim não é isso. Não que não seja um dever, um para-dever, ok. Mas assim, não é uma obrigação, é um negócio que quando você entende a lógica, você fala, poxa, esse negócio faz sentido. Provavelmente, em algum momento, eu fui assistida na TENEPS ou na UFIEX de alguém. Alguém se disponibilizou um tempo para ir me ajudar, para ir me assistir, e eu fiquei melhor, né, como consciência. Por que não fazer isso para os outros? Em Luísa, tem assim, pessoal que recebe, num primeiro momento, assim, a ideia de TENEPS, que fala, tá, mas qual que é a diferença de TENEPS para meditação, por exemplo? A TENEPS ela é extremamente técnica. A TENEPS é como se você fizesse um contrato com o seu amparador de função. Tem aqui no manual, digamos assim, as cláusulas muito bem estabelecidas, né? E você compreende que para a TENEPS, cada dia você tem que estar melhor. Você vai se responsabilizar com a sua pensanidade diariamente. Você vai entender que os seus atos eles têm consequências nos lugares, nos locais. Que uma determinada ação sua ela vai interferir na sua TENEPS. E outra coisa, você aprende diariamente na TENEPS, gente. Tem uma parte inicial, né, que é a asepsia dos contatos diários que a gente faz, é quando senta na cadeira da TENEPS, daí você vai repassar o dia anterior, né? O que aconteceu? Para ver se algum comportamento seu assediou alguém, ou se você teve algum desafeto, alguma rusga, alguma briga com alguém, ou pensou alguma coisa, você vai limpar, certo? Você fala assim, não, agora eu vou limpar energeticamente essa sujeirinha que eu deixei aí. Só que se você faz todo dia a técnica durante anos, você não vai sentar naquela cadeira e limpar as mesmas coisas. Todo dia. Você melhora. Já teve um momento na minha vida que eu estava com um problema específico de comunicação. Como questão de grupo karma. Eu sentava, tá, vamos jogar energia, porque hoje eu não falei direito, eu podia ter melhorado o jeito de falar. Ok. Dia seguinte, tá eu. Nossa, eu não falei daquele jeito, mas o mesmo tom, foi o mesmo tom. Daí deu o terceiro dia, deu a segunda semana, eu olhei e falei assim, para, sabe? Não a TENEPS, mas assim, para tudo. Eu falei, agora eu vou tratar isso com seriedade, porque eu já tô com vergonha de sentar e limpar a mesma sujeira. Sujeiras diferentes, tá ok, a gente tá aprendendo, ninguém tá esperando perfeição de ninguém na TENEPS. Mas, assim, a pessoa, ela acaba automaticamente, isso eu acho um dos pontos mais inteligentes dessa técnica. Automaticamente, a TENEPS te ajuda a ser melhor todo dia. Porque você reflete antes dela começar dos seus atos. Você recebe os pedidos de TENEPS de pessoas que estão precisando e você vê que tem situações e contextos na vida das pessoas que, assim, são infinitamente mais complexos que o seu. Por mais problema que você tenha na vida, você olha e fala de cada situação que você fala, poxa, eu vou poder contribuir com isso aqui. Eu vou poder ajudar isso aqui. Para mim, é o que eu te falei, dá sentido. Para mim, dá sentido na vida. Eu acho que é legal explicar isso um pouco também, essas listas, né, assim, que chegam casos de TENEPS para você e para todos os TENEPSistas e pessoas que aplicam a técnica da TENEPS, né?
E assim, qual seria a diferença disso, de você receber isso para a meditação? Porque a meditação é um processo muito mais assim, íntimo da pacificação íntima, né? A TENEPS tem esse fator assim, de você olhar para o outro e jogar energia para o outro. Mas e que diferença seria também da TENEPS para aquelas listas de oração que o pessoal faz, por exemplo? Tá, então vamos pegar 2 pontos, né? A meditação. A meditação ela é interna, certo? Você vai para dentro de você. Você vai pacificar, você não vai ouvir nada, você não vai interagir com nada. Você é dentro de você. Você no topo da montanha sem interação nenhuma. Ok, você vai ficar pacificado, muito bom. A TENEPS é o contrário. A TENEPS é você e aquele monte de concierge. Você vai pro fronte de batalha. Você vai, assim, você vai pro hospital de campanha. Você chega lá e fala assim, onde eu vou? Não, você vai ali, ó, tem um monte de ferido ali de guerra, o bicho tá pegando, você vai ali que você vai. Vai você, a sua maletinha, seu chefe, né, que é o amparador, seu chefe, sua maletinha, e fala assim, ó, dentro da minha maletinha eu tenho isso daqui para ajudar. Serve? Poxa, serve muito. Para muito contexto. Então, é você no hospital. É o contrário. O sentido dele é inverso. Você vai até assistência. E você não vai buscando uma pacificação. Você vai levando a pacificação que você tem. Que pode ser desse tamanho, pode ser desse tamanho. Mas você vai levando a pacificação que você tem. É esse que é a diferença. E a lista de oração é você pedir para alguém resolver. Na TENEPS, um amparador utiliza tua energia para ajudar na resolução. Né? De forma ativa. Então, é você. Então, quanto mais você melhora, mais problemas seus você consegue resolver, mais você recicla, mais valores bacanas você tem. Maior o bem-estar que você consegue maior o bem-estar que você tá, maior o bem-estar que você vai compartilhar. Então, é bem diferente, assim. Aconteceu um caso interessante na minha primeira semana de TENEPS. Foi assim. Eu antecipei. Eu fiz um planejamento, tem artigo publicado sobre o meu planejamento da TENEPS antecipação. E assim, tava tudo muito bonitinho, igual tinha que ser. Beleza. Aí eu antecipei porque a demanda assistencial tava grande. E eu falei, eu preciso profissionalizar isso, não vai dar para esperar mais 6 meses. Agora a demanda tá muito séria, eu tenho que atender. Então, comecei a TENEPS. Nisso, uma parente, né? Uma parente foi até a cidade que eu morava e ia fazer uma cirurgia. Então, a minha casa recebeu as ajudantes dessa minha parente que ia fazer, os acompanhantes, né? E uma delas morava no estado de São Paulo e tal. E aí minha madrinha comentou, falou, a Luísa começou um negócio aí, que é tipo uma reza, ela joga energia e ajuda os outros. E ela falou que pode fazer pedido. Então, se você quiser pedir para alguém, anota nesse papelzinho aqui. Aí eu falei, tá, né? Tipo, tá bom? Eram os primeiros pedidos que eu ia receber, assim, de alguém que eu não conhecia. Ela falou assim, você pode me trazer algumas folhas? Aí eu falei, eita, algumas folhas. Trouxe um massinho para ela de folha de sulfite. E ela era líder de bairro. De um bairro um tanto quanto complexo, em São José dos Campos. E ela começou, para minha vizinha que tem esse problema, para a vizinha da minha vizinha, para o fulano da 4ª rua do lado direito, não sei o quê, para não sei quem que brigou. E aquilo ali, cara, foi... E assim, foi o pedido de TENEPS mais impactante que eu já recebi. Que eu tava assim, começando com 2, 3, e de repente eu olhei e falei assim, gente, o conflito de um bairro complexo inteiro aqui. E isso foi atendimento meses. Mas aí é diferente. Ela achou que assim, você vai ajudar. Então assim, vou pedir pra você rezar pra mim. E ali no momento eu não tava não era momento. Tinha parente, sabe, fazendo cirurgia. Eu não ia sentar e dar uma aula pra ela de que aquilo ali não era uma oração. O assistido literalmente está dentro da minha casa. Eu falei, eu vou recolher esses pedidos aqui certinho, vou levar para a minha TENEPS e pronto. Então, assim, é diferente, mas esse caso foi engraçado porque eu lembro da minha sensação, que vira página, e ela ia contando e escrevendo. E eu falei, tá bom, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Isso elucida bem, porque que o ser, quando ele é extremamente evoluído, ele é anônimo, né? Porque se não aparecer, esse pessoal ia aparecer com a lista, né? Tá aqui, ó, todos os problemas que o planeta tem, tá aqui, ó, resolva. Cara, eu acho que tem um outro ponto bem legal pra gente tocar também, que é essa relação entre o tenepsista e o amparador, né? Sim. Porque existe uma inteligência muito grande por trás disso, né? Que da forma que eu vejo, assim, é o quê? O amparador, ele tem algo que nós não temos. Sim. Que é essa visão de conjunto, saber quem precisa de ajuda, saber direcionar o trabalho, saber para onde direcionar essa energia que você doa. Ele tá bem menos limitado que a gente. Ele tem uma
capacidade de olhar para a situação e para quem está necessitando da assistência, que a gente não tem essa capacidade, né? A gente está aqui restrito no corpo físico, cheio de limitação. Isso, e ele é especialista. E a gente também tem algo que o amparador não tem, né? Que é a nossa energia aqui física, né? Que é o nosso corpo físico, ele tem muita energia. E para fazer essa assistência, para ajudar, a gente precisa dessa energia. Se não precisasse, o amparador se resolver sozinho também. O amparador, enquanto uma consciência mais evoluída, ele tem uma energia muito sutil, né? Que às vezes ele não consegue fazer o trabalho que precisa com uma energia tão sutil. Daí usa a nossa energia de bicho, né? De bicho. De bicho mesmo. A gente é bicho. A gente tem que cuidar, né, do pet, né? Então, tem que alimentar, dar banho, mas higienizar. Essa inteligência dessa interação entre o tenepsista e o amparador é muito interessante, né? É por isso que eu falei que é o vínculo, né? A TENEPS, ela é a decisão mais séria da nossa vida. Porque é um vínculo, é trabalho em conjunto. Não tem como você ir lá abrir o seu postinho, que precisa de pelo menos 2 consciências, é o amparador e o tenepsista, e de repente um falar assim, aqui ó, a gente abriu, fez esse empreendimento todo, organizou toda essa questão e tchau, eu não quero mais. Ai, cansei do trabalho, me estressou, não quero. Não é isso. Por isso que a TENEPS é muito séria. E o que acontecia comigo? Aí já vão outros casos, né? Eu sempre tive uma questão muito com confiança. Né? Eu sou mineira, eu não sou de confiar muito. Assim, para eu confiar mesmo numa pessoa, como diz lá em casa, né? Tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa para confiar, né? Na pessoa. E aí, na TENEPS, tem a questão da semi-possessão do amparador, né? Em algum momento da técnica da TENEPS, ele toma conta das suas energias. Ele faz uma semi-possessão benigna para auxiliar. Só que a temática semi-possessão, para mim, que vi isso acontecer muito desde criança, incorporação de todos os tipos que você possa imaginar. Assim, coisas que muita gente nunca viu na vida, eu vi. E eu olhava e falava... Corporação não é para mim. E aí eu queria fazer TENEPS, eu falava o tal da semi-possessão, e eu falei, para eu fazer TENEPS, eu vou ter que conhecer muito bem quem que é esse amparador. Porque eu não vou deixar qualquer um chegar e fazer semi-possessão em mim. De jeito nenhum. Eu vou ter que conhecer demais. Aí eu falei assim, então eu preciso estudar amparador, vínculo com amparo. Eu resolvi pesquisar tudo que tinha de amparador na Conscienciologia, resolvi escrever um verbete. Meu primeiro verbete foi fortalecimento de vínculo com amparo extrafísico, para eu me preparar para o processo de interação com o amparador. Você vê que eu também não sou muito fácil, né? Tem gente que é mais dócil, né, parapsicamente. Eu já sou mais assim, peraí, vai mexer comigo, eu tenho que saber quem é, de quando, qual que é a relação. E eu comecei a estudar e comecei a ter muita experiência, muita experiência. E quem me acompanhava é um amparador que eu denominei, eu chamei, apelidei ele de Sr. Miyagi. Porque ele era um japonês à cara do Sr. Miyagi, gente, ele era muito parecido. E ele já foi meu pai em outra vida. E ele me acompanhava nos estudos, me acompanhava. E eu falei, ele vai ser meu amparador da TENEPS, tá tudo certo. Aí teve um dia que eu fui fazer o laboratório aqui no CAEC, o laboratório de TENEPS, e eu falei, eu preciso resolver esse problema da semi-possessão. Porque isso tá me travando e, assim, eu sei que se eu começar sem resolver esse trem, vai me dar problema. E aí eu me vi fora do corpo. E quando eu fiquei lúcida, eu estava explicando para a Consciex como é que era fazer a semi-possessão no meu próprio corpo. Daí não é a Lauísa falando cheia dos preconceitos, é a Consciex, Lauísa, né? Sou eu sem digamos, esses traumas dessa vida, com outros conhecimentos. E eu expliquei para a Consciex. Falei, olha, quando você colocar o braço aqui, você vai sentir os nervos, é um pouco desconfortável, mas você vai ver que vai dar para mexer. E eu dava detalhes de como é que era o processo de incorporação, semi-possessão. Quando eu acordei, eu falei, caraca, eu entendo muito desse negócio. Se eu estava explicando, eu entendo. Se eu entendo, eu controlo. Não tem por que eu ter medo. Naquele dia eu falei, pronto, semi-possessão, check. O que eu acho que acontece? Em outras vidas, já teve muito esse processo de semi-possessão. E talvez, aí a hipótese. Semi não. Né, era total. E talvez não era muito com o meu consentimento, ou eu não tinha tanto controle assim. Sim. Ou quando eu fiz, eu posso ter agido de uma maneira que não era muito assistencial. Então, o negócio da semi-possessão, para mim, sempre foi uma coisa que eu olhava e falava assim, olha, isso aqui eu não vou mexer. Com isso aqui eu não vou mexer. Eu sabia que incorporação no centro lá, eu não ia fazer. E não tinha quem enfiasse na minha cabeça que eu ia ser médio de incorporação. Não ia. Não ia.
Mas quando você via, você falava assim, se eu quiser eu consigo. Eu não tinha nem vontade. Era uma repulsa, assim, uma Não, bloqueio. eu sabia que tinha um processo assistencial ali no centro. Eu via pessoas possuídas e aí os meus parentes que trabalhavam tiravam aquela consex da pessoa, ajudavam e tudo, mas eu sempre perguntava, eu falava assim, você lembra de tudo que você falou? E a pessoa me respondia, não. Aí eu, mas como que você falou as coisas para os outros? Você deu conselho com a sua boca e você não lembra? Você não decidiu o que você falava? Não, é um negócio que aí os espíritos comandam, não sei o que. Eu falei, para mim não dá. Esse negócio de falar com a minha boquinha e eu não autorizar, não tá no meu script, entendeu? De criança eu falava isso, eu falei, não dá. Mas isso tem muita cara de ser Não dá. Um negócio que você colocou como uma regra para você, né? Foi. Porque, tipo, vai saber o quão mal você já pode ter utilizado isso em outras vidas e agora, tipo, isso vem como uma... Tipo, eu não vou cair de volta nisso, né? Uhum. Eu acho que pode ter sido isso, porque, assim, conhecer o processo eu conheço. Eu nasci no meio disso. Então, assim, isso fez parte da minha vida, né? De algumas vidas. Mas, para mim, era muito claro que semi-possessão, dar conselho para os outros, essas coisas, só se eu tivesse muita confiança em quem estava, assim, digamos assim, dirigindo ali aquele processo. E por isso eu fiz o processo do vínculo comparador extrafísico. Porque, poxa, eu vou dedicar a minha vida, né? Vamos lá, 1 hora por dia. E quando a gente fala em TENEPS, a gente não está falando só da aplicação da técnica daquela 1 hora. A gente está falando de um comportamento do dia inteiro. Mas eu quero saber do Sr. Miyagi. Pois é, aí... E aí, o que aconteceu com o Sr. Miyagi? O que aconteceu? O Sr. Miyagi me instruiu durante 1 ano e pouco. Beleza, bacana. E quando eu fui começar a TENEPS, cadê o Sr. Miyagi? Não era o Sr. Miyagi. Era uma amparadora. E aí ela chegou assim, toda do tipo... né? Oi, né? Sou eu que vou trabalhar contigo. Eu não via. Eu sentia. Eu senti que era uma energia mais feminina. Aí eu olhei e falei, tá de brincadeira. Eu lembro do que eu pensei no primeiro dia. Ele só preparou o campo pra você, né? Eu falei, tá de sacanagem. Aí ela, calma, sente as energias e tal. E eu, não, treino é treino, jogo é jogo, isso não funciona comigo. Eu tô acostumada com ele, eu sou apegada a um amparador, né? Tô acostumada com ele, eu quero o Sr. Miyagi, não sei o que. Ela olha pro seu temperamento, pros assistidos desse início da TENEPS. É bom que seja uma energia feminina, mais acolhedora, né? Menos bélica. Então, sou eu que vou trabalhar contigo. E eu fiquei a semana inteira assim, eu ia pra TENEPS, porque, pô, combinado é combinado. Combinado é combinado comigo. Se eu falar, eu vou. É combinado. Eu combinei, eu me preparei, eu acertei. Eu percebi que a amparadora tinha uma energia super positiva, que era amparadora, ok. Mas eu confesso que eu fiquei chateada. No início, eu fiquei chateada e falei, poxa, não me combinaram. E aí teve uma assistência nas primeiras semanas, que foi uma situação um pouco mais hard, que poderia me dar medo, inclusive, da consex que trouxeram para ser assistida. Aí tava a amparadora e aí o Sr. Miyagi apareceu. E ele falou assim, olha, tipo, fica tranquila que eu também tô aqui junto. Tô te mostrando que dá pra confiar, que tem sustentabilidade o trabalho e tudo. E aí foi isso, assim. Mas não é... Foi um começo de TENEPS, assim, meio... Putz, eu tinha que confiar naquela consciência que eu ainda não tive contato antes. Meu amigo, o nível das experiências que ela conta não é moleza, né? Sim, sim. Agora, eu acho que é uma evolução muito interessante de se comentar, porque muitas pessoas que podem até estar nos ouvindo, às vezes tiveram um passado espírita, como é o teu caso, né? Mas você vê, entre os próprios espíritas, eles dão, às vezes, né, o passe mediúnico um no outro. Então, um dá energia para o outro e fica nisso. E a gente pensar que no caso do tenepsista, essa pessoa que faz a TENEPS, ele já tem um trabalho energético pessoal a ponto de não precisar receber paz. E, além disso, a sustentabilidade dele ainda permite que ele doa a energia diariamente. Porque, às vezes, é fácil para a pessoa, é fácil entre aspas, né? Mas ir no centro, às vezes, 1 vez por semana para doar energia, né? Mas você todo dia, você tem que estar muito bem para poder doar energia e ainda fazer um trabalho que vai levar anos e décadas. Cara, então, e tem uma outra questão. É uma evolução absurda. E é doar todo dia sem plateia.
Isso. Eu ia chegar nesse ponto, assim, no início da técnica, antes dela ser denominada TENEPS, era passe para o escuro. Então, assim, quando o professor Valdo propôs, ele propôs a técnica como passe para o escuro, que é aquela coisa de você não ter ninguém vendo. Você não está sendo observado por ninguém. Né? Tipo, eu tô ali no centro, dando energia. Não, uma TENEPS é você fechadinha num quarto, ninguém tá vendo, ninguém... E acabou. E é aquilo ali. Então, assim, tem pessoas que têm mais afinidade, que não vão ter sustentabilidade, tem mais afinidade com passe, por exemplo, que não vão ter mais sustentabilidade para estar ali dia a dia, né? Com energia para doar. Por isso existe a preparação para TENEPS. Porque não é você chegar e começar assim, todo dia você vai ter uma quantidade boa de energia para doar? Todo dia você vai estar equilibrado emocionalmente? Eu volto a falar, não estou falando de perfeição. E, eventualmente, sim, o tenepsista ele vai precisar ir lá e pedir um arco voltaico para alguém para dar uma ajudada, porque chegou tanta demanda e ele não conseguiu. Não tem problema a gente, como tenepsista, vez ou outra, ser assistido. Já teve vez na minha TENEPS de eu sentar e o amparador falar assim, olha, hoje é para você. Aí eu receber energia. Daí ele me tirar do corpo e me levar tipo, para uma Comunex, assim... Não sei nem se foi central extrafísica, mas assim... É bem parecido com o que eu relato nesse livro aí, da projeção do menino. Uma Comunex que é para refazimento energético. Comunex é uma comunidade fora do corpo. Comunidade extrafísica, como se fosse uma cidade, só que, né, não é física. Para te ajudar naquele Para ajudar, era só rio, árvore, era um negócio completamente de natureza. Lembrando, isso é um processo eventual, porque não, a pessoa vai pensar, para de tomar passo, fazer TENEPS, que aí vão me ajudar todo dia. Não. Você eventualmente pode ser. É por isso que eu falei assim, a gente entende que o tenepsista, né, ele tá no processo evolutivo dele. Então, vão ter vezes que ele vai ter uma crise de crescimento. É igual o projetor. O projetor não tem recesso projetivo? Às vezes ele tem que parar para dar uma mexida. Para a projeção para dar uma mexida. A TENEPS a gente não para. Mas às vezes a gente tem que fazer, igual eu falei, né? Agora eu vou parar tudo e vou focar na minha comunicação, porque não dá para ter mais esse erro aqui. Sim. Então, o processo de autopesquisa e da TENEPS, ele é intimamente ligado. Senão a TENEPS também não evolui. Não, a gente também não troca de amparador. Quando a TENEPS evolui, a gente troca de amparador. Sim. Então, é um processo extremamente sério e técnico. Né? A pessoa ela precisa estar organizada, né? Tem um espaço para isso, ela tem que ter tempo para isso, ela tem que ter minimamente uma segurança financeira, inclusive, porque imagina a pessoa que não tem dinheiro para pagar o aluguel ou não tem dinheiro para se alimentar. Como é que ela vai sentar numa poltrona, né, numa cama, enfim, e falar, agora eu vou doar as minhas energias se ela está com uma preocupação de necessidade básica ainda? Claro. Ou se ela tem um problema de saúde muito grave que vai demandar dela o tempo inteiro atenção. Então, assim, por isso a questão da organização para a TENEPS, ela é extremamente importante para a gente estar com o melhor bem-estar possível para doar. Então, é um conjunto, assim, é a utilização do parapsiquismo com finalidade interassistencial, mas colocando você na sua melhor versão, assim. Você é impulsionado a ser a sua melhor versão todo dia. E o que eu acho legal da prática é que... Legal é um modo de dizer, mas... É o fato de você doar sem se preocupar com o retorno. Exato. Porque, para quem está falando, é utilidade do parapsiquismo, utilidade desses fenômenos. Uhum. Mas aí é que você não pensa no seu próprio bem-estar, né? Você doa e se depois que você morrer, depois que você desativar o corpo, você vai ver se foi bom, se não foi, mas não é aquela preocupação, não. Ó, eu tô dando aqui, viu, extrafísico? Anota aí, aqui, ó, anota aí. Eu quero, né? Eu quero esse retorno. Porque o conceito de utilidade para a grande maioria das pessoas é isso, né? Por que isso é útil para mim? O que eu vou ganhar com isso? Né? E não é essa a lógica. É a concepção da palavra, né? A tal da semântica aí, né? Qual que é o significado da palavra utilidade? Por isso que eu falei, dá pra gente trocar por utilitarismo, aquele psiquismo utilitarista, que aí vai de... abusar do outro, ou usar as informações que tem a favor. E a utilidade que eu estou falando já tem parapsiquismo. Tem a intenção de ajudar desde sempre, né? Quer desenvolver mais isso daí? É porque chega um momento na nossa existência que a gente já sabe que não tem mais volta. Tem coisa assim, quando você adquire um conhecimento, não tem mais volta, você não emburrece de novo. Você não emburrece. Então, quando você entende que é muito bom ver o outro bem, que é como se o outro fosse uma parte de você. A outra consciência, seja lá qual for, ela é como se fosse uma parte sua. Quanto mais
tranquilo, pacificado, saudável, o outro está, melhora para você. Você se sente mais tranquilo, mais pacificado. Porque, assim, as consciências... só vou terminar essa linha de raciocínio, assim. As consciências são todas conectadas, de um jeito ou de outro. Então, às vezes, a gente não percebe, às vezes a gente percebe pouco, mas tem uma ligação entre a gente. E, de certa maneira, a gente sofre a influência dos outros. Então, quanto mais a gente contribui para o outro, melhor a gente fica também. Mas o principal não é isso, né? Não é o ficar melhor, mas é uma reação natural. Porque eu já vi algumas pessoas que naufragaram, né? A TENEPS até naufragou porque a pessoa pensava assim, pô, eu ouvi falar que se eu fizer a TENEPS eu vou desenvolver o parapsiquismo. Hoje a gente falou assim, não, eu já ouvi o Valdo falando que TENEPS é santo casamenteiro. Se eu começar a fazer, daqui a pouco eu arrumo uma companheira, entendeu? Uhum. E a pessoa por objetivos torto, né? Faz uma coisa, de repente lá na frente não dá certo, ela para, a coisa desencaminha, mas você vai ver a intenção da pessoa desde o início foi ter um ganho, primeiro, pessoal, né, e não um sentido de doação. Então, a gente... é problemático, né? Muito, né? A gente precisa estar com algumas necessidades satisfeitas para começar a TENEPS. Acho que esse é o ponto básico. Né? Como eu falei, tem a questão de dupla, a questão afetiva sexual, ela precisa estar bem resolvida. Né? Porque senão você é muito carente, como é que você vai atender com sexo carente? Mas assim, no meu caso, até tem no artigo que eu escrevi, tem tertúlia matinal sobre isso, eu estava esperando formar dupla para começar a TENEPS. Só que o trabalho estava aumentando de um jeito que o operador falou assim, não, vai antes mesmo e depois a gente vai se resolvendo, porque é... Claro. Mas aconselho? Não, eu não aconselho. Se alguém falar para mim, olha, eu vou começar sem isso. Eu falei, não, quanto mais adequado ao manual tiver, mais seguro, mais tranquilo ficam 6 meses de TENEPS. Porque o que apertou para mim foi o processo afetivo sexual nos 6 primeiros meses. Justamente porque eles não estavam muito bem atendidos. Né? Tive umas questões de relacionamento, comecei o namoro, daí terminei, aí, enfim, apareceu o meu duplista, meu companheiro hoje, que já estou há 6 anos com ele. Agora, acho um ponto interessante você falar dos 6 primeiros meses. Por que é isso na TENEPS? Por que se fala muito dos 6 primeiros meses para quem começa? Porque é aqueles 6 primeiros meses que você vai ter um contato com aqueles seus assistidos e que você vai receber, digamos assim, na sua casa, as patologias, as doenças. E, às vezes, você vai sofrer uma pressão maior, sim. Você vai sentir. É como se fosse assim. Quando você entra num ambiente que está um pouco mais pesado, por exemplo, você não sente aquele mal-estar e tal, porque são as consciências que estão ali. É aquela energia que está ali. Então, na TENEPS, o ambiente é super homeostático, é super bacana, é legal, mas vai vir essa pressão, vai vir essa patologia, vão vir essas consciências. Então, se você não estiver muito bem resolvido, isso pode te dar muita pressão extrafísica. Você vai atender a galera do seu passado. As consciências que você... muita poeira também das tuas imaturidades, né? Tipo, se você tá com coisa mal parada, assim, é um prato cheio, né? É um prato cheio. Por isso que é bom cuidar. Quer ver Vou dar um exemplo, assim. Antes de começar a TENEPS, eu tive uma projeção, tinha um amparador, ele andava, assim, pelo CAEC com um monte de gente. Tipo Grécia Antiga, né? Como é que chama aqueles filósofos que iam falando e andando? Já lembro. Não, os estoicos. Os estoicos. Os estoicos. Era aquilo ali. A gente ia andando assim, o amparador falando. E eu só lembro de uma parte que ele virou para mim e falou assim, Lauísa, antes de começar a TENEPS, você precisa trabalhar muito a sua compreensão com o seu grupo karma. Grupo karma são aquelas pessoas mais próximas, né? Pai, mãe, companheiro, Tem irmão. algum karma ali, positivo ou não, né? E eu tinha algumas questões minhas que não estavam muito bem resolvidas com o meu grupo karma. Tinha alguns pontos ali que eu não compreendia e eu ainda era um pouco rebelde, né? Aquele negócio, tinha aquela vitimização, tinha uma coisa bem... E não dava para começar a TENEPS daquele jeito. Não dava. O amparador falou assim, era tão óbvio, que ele literalmente falou para mim, olha, recomendo antes de começar você ir tratar esse negócio. Justamente porque se eu não fosse, ia dar problema. Você vai ver onde eu vou chegar com a história. Aí eu falei, beleza. Daí eu falei, cara, pra onde eu vou, onde eu vou pedir ajuda pra tratar isso? Eu fui parar lá na CIP, fui lá pro Mário. Mário, preciso resolver esse negócio, agora vai. Foi a segunda preceptoria parapsíquica que eu fiz. Eu falei, preciso resolver. E nisso foi tratando. E eu resolvi um pouco. Não resolvi tudo, resolvi um pouco. Chega na TENEPS, o que acontece? As consciências que eram assistidas chegavam e começavam.
porque o fulano, porque a ciclana, que sacanagem que fizeram contigo. Os meus assistidos falando. Eu falo, gente, aqui, já tá resolvido, não culpo mais ninguém de nada, não quero descontar nada, não quero vingança de nada, tá tudo certo, assim, eu não quero. Agora, se eu não tivesse resolvido isso, o que ia ter virado a minha TENEPS? Chega o assistido, que é para eu esclarecer, que é para eu ajudar, junto com o parador. Imagina eu entrasse na onda, é isso mesmo, que sacanagem que eles fizeram comigo. A minha TENEPS ia virar o quê? Uma sessão de assédio do outro, né? Ia virar o inverso, o oposto. Então, tem questões básicas que a gente precisa atender. E isso, se precisar de 1 ano, se precisar de 5 anos, se precisar de 10 anos, atenda. A gente tem muita vida. A gente tem muita vida pra frente. Tem muito tempo de vida. Então, vai praticar a TENEPS, vai tomar um passo importante assim, nessa vida. Prepara, não custa preparar. Não custa ter uma honestidade com você mesmo e com o parador, porque, gente, é uma pessoa que vai estar ali disponível. É luxo, gente. Assim, ter um parador é luxo. Imagina, você ter uma pessoa ali para te ajudar a tirar o melhor que você tem de você para ajudar os outros. Organizar o negócio todo. Para mim é assim, tem que valorizar. Tem que valorizar. Da minha parte, tá? Lauísa, tem alguma mensagem que você queira deixar pro pessoal aí, um fechamento, algum raciocínio que você queira desenvolver aí para fechar esse papo? Alguma coisa que não foi dita, que você acha que é importante ser colocada? Eu acho que do que a gente se propôs a falar já tá ok. Eu queria dizer pro pessoal, né, que quem se interessou, leia o manual da TENEPS, né? A gente tem um curso que eu dou lá para esse TENEPS, eu doei lá para esse TENEPS, que é o planejamento da consciência tenepsável, que é justamente para a pessoa se planejar para TENEPS. Mas independente se quer fazer TENEPS ou não, aquela pessoa que é parapsíquica ou tem algum medo, algo assim, estuda, sabe? Pede ajuda, lê. Vem, aqui tem uma série de locais, de instituições que podem auxiliar, porque assim, a gente sabe que nunca está sozinho, a gente sabe que existe o parapsiquismo, e quando a gente entende que isso tudo serve para a gente fazer uma diferença positiva na vida do outro, a nossa vida muda. Aí sai, às vezes, de um processo de incompreensão, de dúvida, de medo, para um negócio completamente diferente, útil, né? Uma coisa de sofrimento vira o contrário, vira... E também não é uma abordagem que você coloca aqui, assim, daquela assistência romantizada, assim, né? Que eu sou uma pessoa que vou fazer o bem. Não é nada romantizado. É difícil, não é fácil. E que você entende que... Eu até estava pensando enquanto você estava falando ali, que essa questão de certas habilidades parapsíquicas para você, elas são tão naturais que você já nem consegue meio que viver sem isso, né? Tipo, aquilo já está incorporado na tua forma de se manifestar. E à medida que a consciência vai amadurecendo, parece que esse processo assistencial acontece a mesma coisa, né? Que a pessoa já não consegue olhar para outras consciências sem o olhar da assistência, de querer melhorar o outro, de querer ajudar o outro a evoluir. É isso. Parece que é um caminho meio inevitável na evolução individual de cada um, né? É inevitável. A partir do momento que você olha um outro, você consegue sentir o que ele sente, não tem como você não ter uma empatia e falar, poxa, eu consigo ajudar. Sabe assim, eu consigo ajudar. Então, se eu consigo ajudar, por que eu não vou ajudar? Ou se você assimila, você vê um negócio ruim, é que na minha cabeça não tem outra opção, mas aí que sabe? Mas aí que tá. Não é um senso comum isso, porque o mais comum é a pessoa querer evitar se incomodar. Né? Assim, aquela pessoa precisa de ajuda, né? mas olha só como eu sou ocupado, como a vida é difícil. E aí a pessoa fica tentando afastar aquilo que... as pessoas que necessitam ajuda como se fosse um peso, né? Uma coisa assim que... Sim. Eu quero evitar isso para não me contaminar, para evitar o desconforto. Mas é como eu te falei, né? Tem pessoas e pessoas em momentos evolutivos. Às vezes a pessoa ela precisa evitar mesmo, porque não é o momento dela mexer com isso. Tem gente que não é o momento de mexer com o parapsiquismo. Tem gente que nessa vida, se conseguir ficar vivo, né?
levantando, trabalhando. Não se autodestruir. Não né? se autodestruir já tá bom demais. Então, assim, parapsiquismo, TENEPS, né, vontade de assistir os outros, não é que não seja para todo mundo. Eu não quero ser interpretada mal, mas assim, que às vezes não é o momento da vida das pessoas. Tem gente que, sei lá, dependendo da vida que teve, nas outras vidas que teve, dos traumas que teve, só de ficar vivo nessa vida funcional já tá top. Então, assim, sem pressão, sabe? Então, quando a pessoa entende... E assim, o parapsíquico, quando a pessoa já nasce com parapsiquismo, eu vou usar uma frase que meu pai me fala, assim, tem hora que a gente não tem muita escolha. Tem hora que a gente não tem muita escolha. Porque se tem projeção, se tem clarividência, se tem essa influência, se tem assimilação, chega uma hora que a pessoa fala assim, ou a minha vida fica uma porcaria, né? Caos assim, completo. um caos, ou eu me aprumo, ajudo as pessoas e consigo uma vida equilibrada. Então, para a pessoa entender o processo parapsíquico dela, ela precisa analisar muito bem como é que é a vida dela. Se está no ponto, se não está no ponto. Se é parapsíquico, a minha sugestão é estude e aprenda a dar uma boa utilidade para esse parapsiquismo, porque tua vida também vai melhorar com isso. Você melhora dos outros, mas a sua também melhora. É basicamente isso. E para os pais, assim, né? Esse negócio... eu sou muito sensível com criança. Não tenho filho nessa vida, mas tive muita vida aí cuidando de criança. Cuidem dos filhos, sabe? A ideia é assim, observem, não embotem o filho. Tenta entender um pouco mais do parapsiquismo dele, que às vezes um trauma que ele não tenha na infância, que ele deixa de ter na infância, faz dele um adulto que pode mudar o mundo, entendeu? Pode mudar a realidade dele ao redor dele, pode fazer muito bem para a humanidade. Então, assim, cuida do parapsiquismo do seu filho. E se ele apresentou alguma coisa, algum indício, vai procurar estudar para ser melhores pais, assim. Esse é o meu recado. Só isso. Só isso. Diz aí, Alexandre. Quem quiser te encontrar, como é que pode fazer? Tem um e-mail, uma rede social? Se alguém quiser falar do livro, enfim, se quiser trocar uma ideia. Sim. Pode me achar no Instagram, é Lauísa Barbosa. Eu não sou muito ativa assim, nas redes sociais, então, se for ver, vai ser uma ou outra coisinha assim. Mas eu respondo, né? Responder, eu respondo. Tem um e-mail também, lauisa.bpa@gmail.com, que também pode entrar em contato. E eu tô por aqui na Conscienciologia. Sou voluntária da Unicim, sou voluntária do CEREC, sou voluntária da Conscius. E pelo meu nome não é muito difícil de me achar. Então, assim, eu fico à disposição. Você estava falando dos pais aí, né? Incentivar os pais a comprar teu livro também, né? Material aí que pode ajudar muito os pais a como lidar melhor com o parapsiquismo nas crianças, né? Que é uma coisa tão mal compreendida, né? Sim. Às vezes esse bloqueio que acontece assim leva para a vida inteira, né? Uhum. Às vezes é uma coisinha ou outra que os pais precisam mudar ali para aflorar uma coisa muito muito positiva ali na criança, né? A vida pode ser mais legal quando a gente entende as coisas, quando a gente tem conhecimento. Lauísa, então, muito obrigado aí pela tua presença. Espero que esse seja o primeiro de outras vezes também, né? Que o assunto tem de sobra aí para falar. Eu agradeço bastante aí a poder participar e compartilhar um pouquinho aí da minha vida, das minhas experiências, umas positivas, outras não tanto, mas enfim, de aprendizado. Legal, gostamos muito do papo e em breve faremos outro convite aí para você vir. Até a próxima. Beleza? Pro pessoal aí a gente deixa um abraço também. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Valeu, grande abraço. Tchau. Bom, essa foi só